Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome entre nós. Senhor, Senhor, quão magnífico é teu nome entre nós. Senhor, magnificado tu és. Senhor, magnificado tu és, Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aprendemos na primeira parte deste capítulo qual deve ser o comportamento dos cristãos, pois as atitudes, sejam elas boas ou ruins, são sementes que inevitavelmente caracterizarão a espécie dos frutos que serão colhidos no tempo da colheita. E disso ninguém poderá fugir, porque o que o homem semear, isso colherá. Então, esse trecho começa dizendo, de Deus não se zomba. O verbo é escarnecer, zombar, que literalmente significa alguém que torce o nariz. Ou seja, alguém que ridiculariza a fé. Ou, em alguns casos, ignoram. É, na verdade, um tipo de atitude que procura ignorar as leis de Deus, achando que haverá impunidade. O inimigo é mestre em enganar e engana aquele que vive na carne, achando que tudo dará certo e nada acontecerá. Mas lembre-se, o que plantamos, iremos colher. Segundo a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, ele diz que essa frase de Deus não se zomba trata-se de uma espécie de tentativa de ser mais esperto do que Deus, de evadir-se da punição natural. Ou seja, a pessoa está enganando a si própria. São pessoas tidas como espertas, capazes de enganar os cristãos e chegam ao absurdo de pensar que podem enganar também o próprio Deus. Que ninguém se engane, pois o tempo da colheita haverá. No tempo da colheita haverá dois tipos de resultados, dois tipos de reações. Exultação de um lado, lágrimas do outro. Júbilo de um lado, tristeza e choro do outro. Haveremos de colher os resultados da nossa semeadura. Paulo faz uma ilustração, tendo como base uma das leis do mundo natural. A semente que o lavrador lança determinará o tipo de planta que crescerá. E a sua diligência ou seu esforço determinará os resultados
no tempo da colheita. Portanto, deve-se avaliar em que solo está semeando. No terreno da carne ou no terreno do espírito? Ao ser lançada a semente no solo, inicia-se um processo que terminará com a colheita. Isso é fato. Nós vemos a lei da semeadura no mundo em que vivemos. Sementes lançadas produzirão algo. E não há como fugir, não há como escapar. Assim, a carne é um solo fértil, onde a semente do mau pensamento desenvolve-se, resultando em uma colheita maldita para o semeador. A carne propõe felicidade, só não avisa que dura pouco. Portanto, não se engane, porque a colheita vai chegar. Para quem semeia no terreno do Espírito, vai perceber que uma das primeiras diferenças entre uma árvore má e uma árvore boa é que a árvore má desenvolve-se com facilidade. Parece que tudo funciona bem. E a árvore boa necessita de muitos cuidados, empenho, dedicação. Isso quer dizer que para uma pessoa produzir frutos maus, basta continuar como está. Ou seja, não precisa fazer absolutamente nada. Não precisa de esforço para fazer o mal. Basta continuar como está. Porém, para desenvolver os bons frutos, é necessário que, primeiro, a pessoa deve observar o campo ou o terreno em que está semeando. É necessário sempre avaliar. Quem faz o mal não avalia, simplesmente faz, vive daquela maneira. Em segundo lugar, para quem quer desenvolver bons frutos, é necessário selecionar a semente. É necessário cuidar dos pensamentos, é necessário cuidar das palavras, é necessário cuidar das atitudes. Quem pratica o mal simplesmente fala, depois pensa. Mas quem quer fazer o correto e produzir bons frutos, pensa, para que da sua boca não saiam palavras que vá denegrir a imagem do Criador. E em terceiro lugar, para quem quer desenvolver bons frutos, sabe que precisa ser diligente no cultivo. Diligente precisa de um esforço sobre esforço, para que no cultivo das boas sementes, a formação da árvore possa render bons frutos. Quem semeia no terreno do Espírito já sabe, e com toda certeza, que haverá lutas, que haverá dificuldades, mas durará pouco, e a felicidade real e verdadeira durará para sempre. Como disse anteriormente, a carne propõe felicidade, mas dura pouco e não avisa que vai durar pouco. Por outro lado, para quem decide viver no Espírito e desenvolver o fruto do Espírito, sabe que haverá lutas, mas para ele é avisado, essas lutas duram pouco. E quando a felicidade, alegria plena, real e verdadeira chegar,
jamais lembraremos das lutas que passamos aqui nessa terra. Portanto, pense e medite em qual terreno você está semeando. No terreno da carne ou no terreno do espírito? A colheita é certa e será exatamente de acordo com a semeadura. Quem semear boa semente, colherá bons frutos e, consequentemente, frutos que durarão para sempre. Quem semear na colheita, no terreno da carne, também terá uma colheita. Experimentará uma alegria que passará aqui nessa terra e depois colherá a destruição eterna, o sofrimento eterno. Quem semear pouco, colherá pouco. Quem semear muito, colherá muito. E a única maneira de semear muito é semear aquilo que envolve a vontade de Deus. Não há colheita farta, a não ser aquilo que Deus nos propõe a semear, nos propõe a fazer. Se a semeadura for no terreno da carne, o semeador da carne colherá a destruição. Mas se for no terreno do Espírito, o semeador do Espírito colherá a vida eterna, a verdadeira vida, a vida em abundância. Não se engane. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Que Deus te abençoe e boa semeadura. Senhor,